Olá, eu sou Karina Almeida, bem-vindo a mais um episódio do ComunicaCast. Aqui você vai ter conhecimento, espiritualidade, relacionamento, business e sempre convidados com histórias relevantes para você. Acompanhe a gente nas redes sociais, no Instagram, no canal do YouTube, no TikTok e no Spotify. Hoje eu tenho para vocês uma convidada extraordinária. É até difícil falar dela. Eu tive num treinamento dela e a gente teve uma conexão genuína. Os títulos ela tem muitos, mas hoje eu quero falar um pouco da essência dela. Então, com vocês, com muito prazer e muita honra, Michele Lopes. Obrigada, Karina. Obrigada pelo convite. Para mim é uma alegria, uma honra estar aqui com vocês. E eu espero que eu possa contribuir bastante nesse momento para vocês aqui nesse podcast. Eu tenho certeza que ela vai contribuir, gente. Depois vocês vão seguir ela lá no Instagram, doutora Michele Lopes, tá? Para vocês acompanharem os conteúdos. Deixa eu contar, Mi, para eles um pouco de como a gente se conheceu. Sim. Eu fui convidada para ir numa imersão da Michele, que chama Ressignificar, gente. E assim, eu já fiz tanto treinamento, e como mentora, como palestrante, eu falei, gente, mais um treinamento? Mas eu me surpreendi. E na primeira entrada, eu cheguei atrasada na imersão, vergonha, mas cheguei. E aí a Michele me chama para a primeira dinâmica, a primeira atividade. E eu tenho certeza, Mi, que foi ali que tudo foi preparado para aquele final de semana, né? Então, eu acredito que essas conexões, elas acontecem quando a gente se permite. E naquele ambiente, eu tive essa permissão e senti essa conexão. E hoje vocês vão conhecer um pouquinho disso na Michele. Mi, eu quero que você fale um pouquinho para o pessoal que está acompanhando a gente, quem é a Michele? Né? Fora todos os seus títulos, que você vai falar um pouquinho também, mas quem é a Michele? Como você começou no ramo do desenvolvimento? Como surgiu para você todos esses temas? Faz uma linha cronológica para o público poder te conhecer. Claro. Como eu disse, Karina, eu acredito que nada é por acaso, as nossas conexões realmente têm um sentido especial e um propósito acima de todas as coisas, né? E o meu desenvolvimento, para chegar até hoje, trabalhando milhares de pessoas, ressignificando vidas, não começou na trajetória diretamente com o desenvolvimento pessoal. Eu venho do mundo corporativo, né? Sou formada em administração de empresas e negócios, tenho MBA pela FGV em logística e pela Universidade Ohio também. Então eu sempre fui uma executiva, uma gestora muito ativa, e desenvolvendo projetos e grandes negócios. Porém, eu tive uma oportunidade em conhecer toda uma técnica nos Estados Unidos, por meio da FCU, que é uma universidade americana. Eu tive a oportunidade de ganhar um treinamento de uma semana de business ali, junto com os gestores da empresa e o presidente da empresa, titulada como uma das melhores da companhia, e eu ganhei esse prêmio. E nessa oportunidade eu tive o prazer de conhecer um pouco mais sobre as técnicas de coaching, que aqui no Brasil, naquela época, nem se trabalhava, nem se desenvolvia pessoas com essas técnicas. E depois dali, eu me formei, eu me preparei, me capacitei, primeiro para atuar com o desenvolvimento humano fora a minha atuação de logística dentro do mundo corporativo. Fiquei apaixonada, porque a gente que se conecta com pessoas e sabe que os resultados dos negócios vêm por meio delas, eu fui me aprofundar mais ainda. Então eu fiz uma jornada onde fiz uma transição de carreira, passei a ser empresária do meu próprio negócio, desenvolvendo pessoas, desenvolvendo empresas, e depois eu me formei, fiz meu mestrado também por essa mesma universidade, na área de coaching, e em 2018 eu me formei como doutora, também na área de mentoria, né, internacional. E eu estou fazendo essa jornada há muitos anos, então são mais de 10 mil alunos que eu já treinei, mais de 10 mil horas de atendimentos individuais, e é encantador, né, apaixonante. E Deus me deu essa metodologia do ressignificar, dentro de um conteúdo muito forte, que a gente, né, provavelmente vai falar aqui. Mas além de toda essa carreira e esse currículo que eu sei que é bem extenso, eu falo e costumo dizer assim nos meus treinamentos que eu sou, acima de todas as coisas, uma serva de Deus, apaixonada por Deus, né? Sou casada há 21 anos,
Tenho um casalzinho de gêmeos, que é o Enzo e a Valentina, que são os meus milagres também de vida. Hoje eles vão completar, né, daqui a alguns dias, 9 anos. Oh, meu Deus. Então é muita experiência de vida pessoal e também profissional. E isso me capacita a ser mentora de profissionais de alto escalão mesmo, né? Eu trabalho com executivos, com CEOs, com presidentes de grandes empresas, desenvolvendo eles tanto na vida pessoal como nos negócios. Então, fazer o que eu faço, de fato, é apaixonante. Quero pegar alguns ganchos aqui, pessoal, no que a Michele falou. Você acredita que a preparação para tudo isso que aconteceu com você, quando você recebeu essa oportunidade, foi importante, Mi? Porque você recebeu uma oportunidade que acabou mudando a tua história ali, né? E o quanto você se sentia preparada para isso? Ou quanto você tinha se preparado antes para receber essa No oportunidade? sentido de desenvolver pessoas. Lá atrás, quando você foi convidada para esse treinamento internacional, que a tua empresa te olhou e falou, nossa, eu vou apostar na Michele. Porque não é qualquer empresa que aposta, ainda mais em algo tão valioso assim, fora do país. Um treinamento internacional tem um custo para a empresa, né? Então, a empresa não vai apostar em você se você não for um funcionário, um recurso ativo valioso. Então, você acredita que o que foi importante para você estar nesse momento e ser vista na empresa que você atuava? Bom, primeira coisa é dedicação, né, Karina? Eu acredito, assim, que as coisas não acontecem em vão e nem por acaso. Você é fruto daquilo que você semeia. Certo? Então tem uma jornada de muito esforço e muito empenho e muito acreditar. Por mais que eu tinha, inclusive, as minhas limitações emocionais, que eu fui entender também e criar todo um caminho para quebrar, eu já tinha crescido bastante profissionalmente, justamente porque eu trabalhei 3 pontos importantes, que hoje eu entendo. Olha aí, Talvez antes eu não tinha a total noção. Mas hoje eu consigo falar, inclusive, tecnicamente. Eu tinha a competência da inteligência intelectual, ou seja, eu estudei para isso. Eu busquei fazer treinamentos, cursos universitários, né? Gerar um currículo com excelência no conhecimento técnico, hard skills, né? O segundo ponto que eu vejo que eu tinha e que fui alcançando resultados e também oportunidades, foi o desenvolvimento da competência emocional. Então, trabalhar a nossa inteligência emocional é fundamental. E ela é que nos dá a condição de acreditar, a condição de pensar corretamente diante das circunstâncias e dos desafios que nós enfrentamos no mundo corporativo, porque, afinal de contas, nós nos relacionamos com pessoas. E os resultados vêm por meio de pessoas. Não basta só ter técnica e conhecimento lógico, cognitivo. Você precisa conseguir aplicar tudo aquilo que você tem de conhecimento e que, inclusive, as pessoas têm de conhecimento. Então, quando você assume um cargo de liderança, você precisa adquirir algumas competências que você não aprende num currículo escolar. Não. Né? Então, esse conhecimento eu fui buscar também. Como liderar pessoas. Como comunicar de tal maneira que eu conseguisse influenciá-las e persuadir de uma forma que fosse harmoniosa, onde elas viam vantagem, inclusive para executar os projetos que eu desenvolvia. Então, eu era uma executora, até então, né, de grandes projetos para reduções de custos, para mudanças de regionalidades, de unidades de negócios. Então, era um trabalho de muita responsabilidade. Mas o terceiro ponto que eu já tinha, e que hoje eu sei a importância dela, era a inteligência, e é até hoje, né, a inteligência espiritual. Que poucas pessoas falam sobre isso, porque se conectam muito na esfera da religiosidade. Eu sou cristão, eu sou espírita, eu sou católico e assim por diante. Mas a nossa espiritualidade é muito mais ativa quando nós entendemos o que acontece no nosso cérebro. E eu sempre fui uma pessoa muito ativa espiritualmente. E eu não estou falando socialmente, porque quando a gente conecta a nossa espiritualidade à religiosidade, a gente tem uma ênfase maior em um processo de servir, né? Tá ali no ministério, fazendo uma obra social. Mas não, além de eu fazer isso, que eu fazia também, mas eu sempre tive uma conexão direta com Deus, sabe?
E essa conexão gera uma sensibilidade para a gente, inclusive para tomadas de decisões. Então, eu sempre tive as tomadas de decisões baseadas no que Deus estava me instruindo na minha sensibilidade. E isso foi sendo algo muito assertivo na minha jornada. E eu fui tendo muitos resultados positivos, né? E com isso, claro, o destaque vem dentro de uma companhia, dentro de uma empresa, e as recompensas automaticamente vêm. Então, eu acredito muito que tudo isso me ajudou. E uma outra coisa que eu acho válido eu reforçar aqui também, que eu sempre instruí, inclusive, os meus liderados. Dê mais do que aquilo que você foi contratado. Porque a mentalidade de escassez de uma pessoa que está buscando crescimento fala assim para você, eu vou dar aquilo que eu sou pago. Não. Você, mais do que trabalha para a empresa, você trabalha para você. Então, não se limite a dar simplesmente aquilo que você tem um contrato CLT ou contrato ali jurídico. Entregue mais, sabe? Porque quando você entrega mais, isso vai destacar. E o inverso acontece, né? Eu não ganho para poder executar. Não, eu executo para poder ganhar. É totalmente diferente. Isso é muito interessante que você está falando, pessoal. Por favor, prestem atenção nisso. Às vezes você quer receber mais. Às vezes você fala, nossa, eu estou sendo injustiçado, eu estou numa cadeira que eu trabalho demais, eu me empenho muito. Às vezes você está na sua relação e você está falando, eu me dou mais para meu marido, eu me dou mais para os meus filhos, eu me dou mais para minha família. Mas será que você está realmente com a intenção correta? Com o significado correto? E eu acho que uma das chaves principais aqui, que eu fiz questão de trazer a Michele para ter voz nesse canal, é que o significado que você dá para as coisas é o que vai trazer o resultado para você. Se você enxergar que o que você está entregando mais para as pessoas, ele está sendo danoso para você, está te fazendo mal, está te retirando algo, você não vai receber. Você não vai receber o plus, porque você está fazendo com a intenção incorreta. Até amor. Às vezes você acha assim, eu estou dando mais, eu estou dando amor, eu estou dando cuidado, eu estou fazendo mais, mas a pessoa não está meio retornando. Mas será que você está fazendo com a intenção correta? Com o significado correto para você e para a pessoa que está ali? Isso serve para a empresa, para a família, para o que você vai fazer para a sua vida, de carreira, de estudo. Eu vou estudar porque eu quero ganhar dinheiro. Calma, você vai estudar para você ter conhecimento, para você se desenvolver, e o sucesso e os recursos e o resultado, ele é consequência do que você está fazendo, não é, Mi? Isso. Então, pegando alguns pontos aqui do que você falou, eu acredito que quando você tem uma visão e gera uma intenção no seu coração, dá um significado para quando você receber o resultado, eu acho que vai fazer você ter uma jornada mais leve, mais amorosa, mais gostosa. E no treinamento que a Mi, que eu tive o prazer de participar e que eu realmente propago ele porque fez muito sentido para mim, trabalhar realmente o significado que você dá para as coisas. E uma das coisas que mais me conectou de alma com a Michele foi a questão da espiritualidade. Ela realmente comentou algo que as pessoas não falam. É muito interessante você falar que você acredita em Deus, que não sei o quê, que você vai para a igreja, ou que você cumpre um domingo, umas horas ali. Mas será que você para ouvi-lo e para entender o que é a espiritualidade? E dentro desse treinamento super rico em conteúdo, em material, em estudo científico, em pesquisa, eu vi a Michele trazendo a espiritualidade. Isso acabou comigo. Falei, gente, é aqui que eu vou ficar. Mi, fala um pouquinho dessa parte, porque as pessoas acreditam que a espiritualidade é algo emocional apenas, que é algo que eu senti, que é algo que não se pode explicar, mas a gente já viu que não é bem assim, e a ciência tem trazido dados, e a Michele vai falar um pouquinho para vocês sobre isso. Isso, é muito interessante esse assunto, Karina, eu acho que é até novidade para muitas pessoas, né, porque pouco se fala, diante de todos os estudos que eu faço, porque eu sou uma pessoa muito analítica, então eu não vou trabalhar a vida das pessoas, eu não vou fazer alguma coisa sem ter todo um respaldo. Eu falo que eu não trabalho com motivação.
Não, meu trabalho não é motivacional, te deixar feliz instantaneamente, e daqui a um tempo se perdeu tudo aquilo que aparentemente tinha se construído. Não, tem que ter embasamento, tem que ter essência. Como eu comentei com você anteriormente, né, eu sempre fui uma pessoa ativa espiritualmente, no sentido literal da espiritualidade. E por ter essa sensibilidade, eu sempre também observei muitas pessoas. Então, aquelas pessoas, principalmente quando eu fiz a transição de carreira, que eu deixei de ser uma gestora executiva e passei a ser dona do meu negócio, ser a empreendedora da minha empresa de desenvolvimento pessoal e humano e também empresarial. Então, quando eu comecei a fazer uma série de atendimentos e treinar e capacitar, porque eu formo profissionais tanto na área de mentoria, de coaching, eu comecei a observar muito os resultados das pessoas. E aí, uma coisa começou a me chamar muita atenção. Aquelas pessoas que, por exemplo, tinham um conhecimento intelectual, que adquiria, inclusive, no processo de atendimento individual, né, ou diante dos treinamentos, aquela pessoa que tinha um conhecimento intelectual e também tinha um desenvolvimento emocional, automaticamente recebia e tinha resultados maravilhosos. Porém, algo extraordinário e surpreendente me chamava a atenção. As pessoas que tinham, além de inteligência intelectual e emocional, se permitiam se desenvolver nessas áreas, aquelas que se permitiam ter também um desenvolvimento maior espiritual, ou seja, uma conexão com Deus, uma fé que transcende entendimento, os resultados delas eram extremamente mais rápidos, mais assertivos e mais permanentes, duradouros, né? Tinha mais longevidade. E eu falei, poxa, tem alguma coisa aí diferente que eu preciso entender. A ciência tem que explicar alguma coisa nisso. Porque a gente vive muito a espiritualidade pelo que os outros dizem, pelo que a Bíblia diz, pelo que a gente sente, como você falou, né? E confunde muito a espiritualidade com o sentimento, a emoção. Então eu fui estudar. E aí, dentro do meu processo de doutorado, eu analisei muitos estudos científicos, inclusive Harvard comprova, né? Dana Zohar é uma das grandes neurocientistas que foi validada por Harvard no seu doutorado nessa universidade e que ali hoje comprova cientificamente o que a espiritualidade causa no nosso cérebro e na nossa mente. Então existe um poder e existe campos no nosso cérebro que são ativados quando nós estamos conectados espiritualmente. Isso é incrível. E eu comecei então a fazer uma interligação. A intelectualidade com a emoção e com a espiritualidade. E quando a gente junta, né, a ciência chama de trino das inteligências, quando nós ativamos as 3 inteligências, nós alcançamos a chamada inteligência infinita. E essa inteligência infinita faz com que nós tenhamos resultados acima da média. É algo surreal. Sabe? É Sim. extraordinário. Sim. E eu passei, então, a trabalhar, não só a minha vida, né? Me evoluir muito mais a mim mesma, porque eu acredito que antes de trabalhar outras pessoas, a gente tem que se trabalhar. Porque senão Sim. a gente passa a ser hipócrita, né? Trazer algo que é só com uma intenção, mas uma intenção egoísta, para arquivar aquilo, para direcionar aquilo apenas para um recurso monetário e financeiro. Não. A minha intenção, literalmente, é ajudar pessoas, literalmente, a serem muito melhores do que elas nasceram para ser. Então, eu aplico na minha vida. E eu passei a aplicar tecnicamente, de forma neurocientífica, pontos no cérebro, ativando esses pontos no cérebro, para que essas pessoas tivessem as 3 inteligências, de tal maneira que elas pudessem ter resultados muito maiores do que até o homem consegue explicar. Né? Sim, sim. Então é muito lindo esse processo e por isso que lá dentro do Ressignificar, que é o treinamento que você fez, é um treinamento assim que tem que viver. Não tem nem como explicar na totalidade o que acontece ali dentro, porque ele é um treinamento muito vivencial, apesar de trazer todo o respaldo científico para as pessoas não terem dúvida nenhuma e poderem se entregar, porque tem um fundamento em tudo que a gente faz, não é aleatório. Sim, eu acredito que o treinamento que você propôs, que você construiu, ele atende todas as demandas de todos os perfis comportamentais. Sim.
Então, você tem a vivência para ativar o seu VAC, você tem ali os dados para que você atenda a necessidade de um perfil mais analítico, você tem a dinâmica para que você atenda também os perfis ali mais, né, dominantes, influentes, as interações. Então, eu acredito que é um treinamento que embarca todos. Se você está na dúvida se você vai fazer, vai, sente lá, depois você comenta aqui como é que foi. Mas, além disso tudo, existe a Michele, que está por trás de tudo isso, né? Fala um pouquinho de como é você no seu dia a dia, né? Para o pessoal não falar que você é inacessível. Meu Deus, PhD, doutora, mentora, alta performance. Fala um pouquinho da minha mãe dos gêmeos, esposa do Fábio, essa pessoa incrível que a gente adora estar perto, né? Super acolhedora, gente generosa. Apesar dela ter todos esses títulos internacionais, é essa pessoa aqui que vocês estão vendo. Então, fala um pouquinho para o pessoal conhecer essa sua parte mais sensível, de mulher, feminina. É delicada essa pergunta, né? Mas deixa eu só até colocar um ponto super importante. Você, mulher, acha que você não pode ter alta performance e que isso vai afetar a tua vida. Não. Você pode ser mãe, você pode ser esposa e ser realizada profissionalmente, e ser realizada espiritualmente, ter inteligência emocional. Nós somos profissionais nessa área e a gente atua nisso, a gente vê a transformação na vida das pessoas, né? E eu acho que o morango do bolo, para mim, eu sempre incluí a espiritualidade no que eu faço, porque Deus para mim tem que estar em tudo. Mas eu acredito que nesse meio a abordagem espiritual é um pouco diferente. Por isso que eu gostei tanto de me conectar com você. Isso está no que você é como mulher e como pessoa. Não é só na profissional. Porque o que a gente leva para a profissão, a gente é primeiro, gente, na sua identidade, tá? Então, quem você é, influencia o que você faz e influencia o que você tem. Então, fala um pouquinho pra gente, quem é por trás das câmeras. Bom, o que acontece, né, Karina? Eu, com base na espiritualidade, eu acredito muito em Deus. Acredito no que a Bíblia diz, né, de verdade. E se aquilo tudo que a gente lê, né, e essa experiência que a gente vai tendo com Deus é real, quem está conectado com Deus, naturalmente quer ser exatamente aquilo que Ele deseja que nós sejamos. Então, é muito mais do que falar sobre a Michele, mas é falar sobre o que Deus quer que a Michele seja. Então, quando eu estou, por exemplo, com os meus filhos, ou quando eu estou com meu marido no meu casamento, eu estou buscando ser aquela pessoa que Deus quer que eu seja para o meu marido. Que pessoa que Deus quer que eu seja para os meus filhos, né? Quem que Deus quer que eu seja para os meus pais, que eu tenho os meus pais vivos. E graças a Deus, por isso que eu sou ressignificada para poder ter um relacionamento maravilhoso com eles, né? Mas eu já não fui ressignificada no passado, viu, gente? Por isso que hoje eu trabalho com ressignificação. Sim. Então eu não tinha um relacionamento, e mesmo sendo uma pessoa cristã, mesmo sendo uma pessoa de fé. Então a nossa alma ela precisa ser tratada também para que a nossa identidade ela seja fortalecida diante daquilo que Deus quer que nós sejamos, para que nós possamos viver tudo aquilo que foi preparado para nós, né? Então, eu procuro estar no centro da vontade de Deus, e humildemente eu digo isso. Eu sou perfeita? Não. Mas eu procuro ser o melhor do que eu posso, a minha melhor versão. E uma coisa que eu aprendi com essa base de querer sempre agradar o coração de Deus é viver da melhor forma que eu posso, com excelência. Eu preciso fazer tudo o que eu faço com excelência, né? Seja no meu trabalho, seja na minha vida pessoal, inclusive no meu próprio autocuidado. Então, quando eu procuro ser quem eu procuro ser quem eu sou na íntegra e na totalidade, não na parcialidade, né? Não na aparência para com os outros, mas de mim para comigo mesmo. Então, eu preciso aprender a me reconhecer. Eu preciso aprender a me amar. E a minha jornada de vida, diante de tantos traumas que eu vivi, diante de tantas síndromes, né, do impostor, de se enxergar com baixa autoestima, sabe? De não conseguir se identificar, e que tudo isso, graças a Deus, passou, me fez com que eu me aprimorasse na minha vida,
né? E eu entendi, Karina, que nós viemos para esse mundo para viver na totalidade, não na parcialidade, como eu disse. A gente procura muitas vezes provar para nós mesmos quem nós somos, tendo uma carreira extraordinária, né? Mulheres aí fortes que estão nos assistindo, às vezes você fica assim, não, eu preciso vencer, e eu vou vencer mostrando que eu sou uma excelente profissional, que eu ganho muito bem, que eu tenho status, que eu tenho... Tudo isso é importante e merecedor da nossa parte. Mas eu não preciso negar o restante da minha vida, como ter uma vida pessoal, sabe? Como ter uma casa, como ter uma família, como ter meus filhos. E na palavra de Deus diz que a gente tem tempo para todas as coisas. Então, se eu não estou conseguindo ter tudo, é porque eu não estou conseguindo administrar a minha vida. Eu posso administrar muito bem os meus negócios, eu posso administrar muito bem a minha gestão de trabalho, né? Até a minha liderança, etc. Mas talvez eu não estou administrando a minha existência. Então, essa pessoa da Michele faz com que eu me enxergue como um ser humano, certo? Mas não deixe de enxergar também que as outras pessoas são seres humanos tão importantes como eu, né? Então, eu vejo o seguinte, num ponto de equilíbrio, eu sei quem eu sou. E eu sei o quanto eu sou importante nesse mundo. Para mim, para as pessoas que estão próximas de mim, sangue do meu sangue, que faz parte da minha vida, do meu dia a dia, como o meu marido, né, os meus filhos, os meus pais, os meus familiares. Mas eu sei também que eu sou importante para as outras pessoas que se conectam comigo de forma esporádica, ou de forma pontual, ou que de repente a gente vai criar uma jornada de amizade, etc. Mas ao mesmo tempo, Karina, eu também enxergo que as pessoas são importantes. Sabe? Que eu não sou perfeita. E que eu posso agregar valor dentro de uma competência que eu tenho, mas as pessoas também têm que agregar valor. Você tem que agregar valor na minha vida, né? Nós estamos aqui num compartilhar. A vida é um compartilhar. Então, eu não posso me posicionar numa situação de que eu sou superior a alguém, porque eu tenho um currículo fantástico. Eu sei que eu tenho um currículo fantástico, eu reconheço isso. Mas isso não me faz achar que eu sou melhor do que os outros, mas também não me faz entender que os outros são melhores do que eu. Entende? É o ponto de equilíbrio que a gente precisa ter nessa vida, né? O que você falou foi muito poderoso. A gente não tem que ter vergonha do que a gente é bom. Não. Você não tem que ter vergonha de ser bom, gente. Imagina ser próspero, lindo, maravilhoso, talentoso. Imagina ter resultados, títulos, certificados. Você não tem que ter vergonha. A gente tem que ser assim. Você tem que buscar a totalidade da plenitude, da satisfação. Sermos inconformados, para que a gente não se acomode, mas satisfeitos e desfrutarmos. Em Gênesis fala que o Senhor construía, Ele ia construindo e via que era bom. Construía mais um pouquinho e via que era bom. Se Deus se permitia se validar, que é dono do ouro, da prata, de tudo, que não possui vaidade nele, por que você não vai celebrar as suas conquistas, não é? Então, imagina você, cada vez que você conquistou, né? Eu fui a primeira pessoa da minha família a fazer faculdade e pós-graduação e MBA. Então, assim, para minha família, eu sou celebridade, tá, gente? Então, assim, escrevi, estou no 3º livro em coautoria. Não tenho escritores na minha família, né? Então, viagens internacionais, prêmios internacionais, e assim, isso não me trouxe orgulho nem vaidade. Isso só me mostrou que foi possível. E quando eu entendi que era possível para mim, mesmo vindo de uma origem humilde, minha mãe não terminou a escola, fui criada sem pai, enfim, é uma história que eu pude dar um novo significado. E com muitos anos de aprofundamento em mim mesma, de autoconhecimento, que é fundamental, como a Mi comentou, você precisa se conhecer. Porque senão as circunstâncias, elas vão dizer algo sobre você que você não é. E isso vai abalar suas estruturas e, de repente, comprometer uma vida inteira. Tem gente que morre e não sabe quem é. Nunca se falou tanto em propósito. Nunca se falou tanto em propósito, em busca. Nunca tivemos uma sociedade tão doente emocionalmente, com várias mazelas emocionais, né, que a ciência não consegue tratar, só anestesia com remédios. Então, qual que é o nosso papel quanto influenciadores? Ah, cara, mas eu não sou influenciadora, eu não estou nas redes, não sei o quê. Você é influenciador da tua família,
do teu time, dos seus pares de trabalho, das pessoas que você convive, do porteiro, do Uber, do táxi, do motorista de ônibus, enfim. Você influencia o ambiente que você vive e você gera impressões que são como impressões digitais que você deixa nas pessoas que você tem a oportunidade de se conectar, seja de forma superficial ou de forma mais profunda, que são as pessoas que a gente tem na nossa vida. Uma das coisas muito bacanas que a Mi tem na jornada dela e que ela apresentou pra gente, eu tive a oportunidade de conhecer, foi o livro que ela escreveu. Esse livro aqui, gente, Propósito ou Missão, Eis a Questão. Esse livro aqui, ele tem uma história muito bacana. Eu não sei se a gente vai ter tempo de falar, porque a gente está com a agenda maluca aqui. A Mi, ela teve a generosidade de aceitar o convite para gravar para o canal. Mas eu quero que você fale um pouquinho sobre isso. Porque aqui, nesse livro, gente, vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais a Michele também. E essa trajetória de conexão dos 3 pontos que ela trouxe, do QI, do QE e do QS, né? Da inteligência intelectual, da inteligência emocional e da inteligência espiritual. Então, me fala um pouquinho do seu livro, que é um best-seller, tá, gente? É um best-seller. Fala um pouquinho para o pessoal. Esse livro é a minha paixão, né? Além do ressignificar. Porque tem uma história de vida aqui dentro e muitos aprendizados. Então, assim, eu falo que por mais que eu estudo muito, que eu busco muito conhecimento, né? Esse livro, ele foi uma revelação de Deus para minha vida. Num momento de muita dor, né? Porque às vezes as pessoas olham pra gente e falam assim, nossa, que vida perfeita, né? Não tem problema nenhum, ai, queria ser igual a ela. Mas ninguém sabe o preço que a gente passou, que pagou e aquilo que a gente passou nessa trajetória de vida, porque todos nós somos marcados e temos uma jornada nessa existência. E em um determinado momento da minha vida, eu me conectava muito achando que eu tinha missão para cumprir, né? Tem missão para cumprir. E eu me direcionei muito a essa missão com Deus, diante de uma responsabilidade com Deus, sobre a empresa que eu tinha no passado, né? Aquela empresa que eu comecei de treinamento humano e fiz um trabalho junto com meu marido, em sociedade e outras pessoas, com muita excelência. E uma empresa maravilhosa. Mas chegou um determinado momento da minha vida que a gente perdeu essa empresa, né? Por N motivos, eu conto no livro, vou deixar vocês curiosos, para que vocês possam ler e entender, que não vai ter muito tempo aqui. Mas assim, eu perdi tudo, né? Literalmente. Então, quando eu perdi tudo, eu fiquei desesperada, porque além de perder patrimônio, vida financeira e toda uma carreira que eu tinha montado ali, né? E tinha desenvolvido, eu perdi o principal, que era a forma como eu desenvolvia a minha missão nesse mundo e eu tinha como compromisso diante de Deus. E nesse momento da minha vida eu entrei em desespero, né? E hoje eu entendo porque pessoas se suicidam, pessoas talvez não conseguem se suicidar, mas pedem para Deus, né, tirar a vida porque perdeu o sentido. Pessoas que estão no fundo, literalmente, né, do poço, no sentido literal da palavra, né? Na verdade, não no sentido literal, mas no sentido figurado, isso mesmo, figurado da palavra. Então, assim, eu entendo o que é a dor do abismo, segundo o Daniel Goleman diz e Jung e Freud falam. Quando você entra numa situação como essa, você não vê saída pela sua emoção. Vou pensar positivo, que aquilo vai me ajudar a sair da situação. Não. Quando você está no vale da sombra da morte, você entende que só a espiritualidade te resgata dessa situação. E graças a Deus eu sempre tive, né? Essas 3 inteligências. E isso me fez fortalecer e buscar, mas não significa que eu não passei pela dor. E Deus me deu uma revelação. No momento que eu estava em oração e chorando muito, pedindo, Deus, me ajude a entender o que está acontecendo e o que eu vou fazer, porque agora eu não tenho mais a minha missão. E aí Deus me respondeu com revelação, né? E ele disse assim, filha, eu não tenho para você uma missão. Eu tenho um propósito de vida. E dentro desse propósito de vida, eu te dou muitas missões. Aquela missão teve um começo, meio e fim, acabou. E agora eu vou te dar novas outras missões. E quando veio esse entendimento, foi um peso que saiu das minhas costas, assim, gigante, Karina. Sabe, que eu
eu comecei a enxergar a vida de uma outra forma. É revelação mesmo. Eu fui para frente do meu computador, eu entrei em estado flow e comecei a escrever, que eu não lembrava de mais nada. Eu fiquei dias escrevendo. Meu marido tinha que me chamar para me alimentar, para eu tomar banho, entendeu? Para eu viver minha vida, né? A parte do que eu estava fazendo. Mas eu entendi que Deus estava trazendo uma revelação profunda. E eu levei para o meu treinamento Ressignificar. Mas quando foi em 2020, que a pandemia, né, impediu a gente de fazer os treinamentos e ajudar outras pessoas, Deus falou para mim, Michele, você tem que escrever um livro, porque tem que alcançar milhares de pessoas. E aí foi onde eu escrevi esse livro, e graças a Deus, em uma semana do lançamento, ele já se tornou best-seller, né? E hoje esse livro ele está no Brasil, fora do Brasil, em breve nós vamos ter em inglês, em espanhol também, porque é uma mensagem que não pode parar na gente, né? Tem que alcançar outras pessoas de fato. E de verdade é revelador. Quando você entender que você tem um propósito de vida, que você não veio nesse mundo por um acaso, existe um sentido para todas as coisas, isso é libertador. E o mais lindo que eu digo, não é só libertador. Você consegue enxergar para onde você deve ir. E quando você sabe para onde você deve ir diante de um propósito, de um sentido de existência, fica muito mais fácil para você dizer não para muitas coisas e sim para muitas outras coisas. Sim. Até, Karina, tomar decisões que vão ser definitivas para a sua vida. Por exemplo, com quem eu me caso? Sabe? Onde morar? Com o que trabalhar? Mas também decisões simples do dia a dia, por exemplo, o que comer? O que vestir? Porque quem tem propósito sabe exatamente o que precisa fazer, até mesmo no seu dia a dia, coisas corriqueiras, que vão contribuir para o máximo, para a totalidade da nossa vida, sabe? Da nossa existência. Sim. Eu queria que você comentasse um pouquinho disso, e a gente já vai caminhando para o fim. Acho que a gente vai ter que fazer outros EPs com a Mi, porque ela tem muita coisa para falar. E eu quero que você volte aqui, por favor, para a gente falar até um pouco mais desse tema. Mas ela vai falar também para vocês daqui a pouquinho da turma do Ressignificar, que vai ter uma última turma agora, esse ano ainda, então dá tempo de você participar. E como você adquire esse livro, tá bom, gente? Fora os outros materiais que a Mi tem e tudo mais, para vocês conhecerem um pouco mais do trabalho dela. Quais são as pessoas que você honra e que elas fizeram parte essencial da tua jornada? E que elas, de certa forma, fazem ali a caminha, a base, os pilares para que você possa ser essa mulher extraordinária que você é e atuar com tanta excelência na sua profissão, na sua vida pessoal e tudo mais, e trazer tantos resultados. Essa palavra honra, para mim, é muito forte. Né? Porque não adianta você falar assim, eu amo, eu sou grato, eu considero, mas não honra. E honrar é de fato reconhecer que você só chegou ali porque aquela pessoa fez parte da sua jornada. Assim como eu falo no Ressignificar, que a gente precisa ressignificar muitas coisas na nossa vida, porque pessoas entram e saem e deixam marcas, muitas vezes negativas, e aí isso gera uma disfunção. Mas pessoas também entram na nossa vida para deixar marcas positivas, não só negativas. E essas pessoas que deixam marcas positivas, elas te fazem crescer. Você tem prazer em lembrar delas, né? E elas fazem parte dessa jornada de crescimento e de evolução. Então, são muitas pessoas, né? Se eu falar aqui todos os nomes, eu posso estar até pecando com alguém que realmente contribuiu muito na minha vida. Mas, em primeiro lugar, Karina, Deus, acima de tudo, de todas as coisas. Né? Deus merece toda a honra, porque Ele confiou em mim aquilo que Ele entregou nas minhas mãos. Eu fiz a minha parte, que eu falo que oração tem que ter ação. Não é só orar, você tem que agir para o resultado vir. Então, eu sei que eu agi, né, muito em direção àquilo que Deus tinha como projeto para a minha vida. Mas depois de um certo momento que eu ressignifiquei. Antes disso, eu tinha muita dificuldade. E Deus confiou em mim. E Ele me entregou, então eu também tenho que honrá-lo agora na execução de tudo aquilo que Ele me entregou. O livro é uma honra a Deus, né? O Ressignificar é uma honra a Deus. E então eu devo honrar a Deus acima de todas as coisas. Eu honro o meu marido, né? Porque assim, o meu marido sempre foi o meu grande mentor, o meu coach. Sempre falei isso para ele e para todo mundo. Então, ele foi uma das primeiras pessoas, humanamente falando, que sempre acreditou em mim.
que sempre me deu força, que sempre me deu apoio, incentivo, falou, vai. Vai porque você tem um propósito especial e você é inteligente, você é capaz. Então, ter uma pessoa que te instiga a sair da sua zona de conforto e ir além daquilo que você imaginava que você poderia é fundamental. Então, eu tenho meu marido hoje como um parceiro de vida, um parceiro de negócios. Se eu faço o que eu faço hoje é porque ele está comigo fazendo ações fundamentais para que a gente possa, de verdade, fazer algo além do que humanamente a gente conseguiria fazer, né? Eu tenho que honrar os meus filhos, que sempre me deram apoio e compreensão para que eu tivesse também tempo para fazer o que eu faço. Os meus pais, né? Por mais que eles erraram comigo, mas eu sou muito grata, eu honro os meus pais, porque até nos erros deles, eles me fizeram entender e poder ajudar outras pessoas, me consertar e ajudar outras pessoas. Então isso é maravilhoso, né? Eles me deram a vida. Todos os meus professores, Karina, todos os meus professores, desde a minha infância, professores que erraram comigo, que eu conto história no Ressignificar, eu honro, né? Enquanto talvez quando você não ressignifica, você fala, meu Deus, eu quero o mal daquela pessoa. Não, eu quero o bem daquela pessoa, né? Eu honro os meus mentores. Eu tive, né, o Dr. Anthony Portigliatti, por exemplo, foi meu mentor durante 7 anos, reitor da Universidade dos Estados Unidos, que eu me formei. Então, eu devo muito a minha carreira a todas essas pessoas também que sempre me deram alguns sinais. Os meus alunos, sabia? Os meus alunos, como você, vêm e falam assim, Mi, e eu dou essa liberdade para me chamar mesmo, né? Tem gente que me chama de doutora e eu me alegro, eu sinto a consideração, mas eu também gosto quando me chamam de mim, porque eu sei que está tendo ali um relacionamento humano, sabe? Então, os meus alunos, eles chegam em mim e eles me dão sugestão. Eu fiz uma mudança nesse último Ressignificar por sugestão de aluno. E foi melhor. Foi ótimo. Foi lindo. Né? Você estava lá como apoiadora, você viu. Então, assim, honrar é um ato de humildade e reconhecer que você não faz uma caminhada solos, não tem jeito. Sim. Nada do que a gente consegue é sozinho. Isso que a Mi falou é verdade, o Fábio tá aqui, gente. O maridão tá aqui acompanhando, é parceirão dela. E ele tá sempre nos bastidores, deixando tudo preparado, alinhando tudo com tudo. Ele participa da vida dela. E eu vejo o respeito que eles têm um com o outro. Então, assim, você que tá aí do outro lado, pensando, meu Deus, né? O que eu faço com o meu esposo? O que eu faço com a minha esposa? Minha família tá um pouco desequilibrada ali, a gente não tá conseguindo se entender. Como será que você tem honrado a sua família? Né? Seus filhos? Será que você tem respeitado seu esposo como o líder da casa, o sacerdote da casa, com esse discurso todo de empoderamento feminino? Assim, eu fico um pouco preocupada de citar alguns temas aqui, mas o que é importante vocês verem? Essa mulher aqui, além de ser uma profissional incrível, é um ser humano incrível, mas ela tem bases muito sólidas que ela deixou muito claro ao longo da nossa conversa, que é a espiritualidade, Deus, a família, os pais, a honra, respeito ao esposo, respeito ao ser humano, trabalhar com competência, entregar mais. Então faça uma avaliação da sua vida. Onde você está colocando sua energia? Como que você tem tratado as pessoas que estão ao seu redor? Tanto as que podem te entregar algo, quanto as que não podem te entregar nada, né? Que isso fala muito sobre o seu coração. Então, Mi, eu quero te agradecer muito. Vou chamar de Mi, porque é Mi comigo. E pode chamar mesmo. Eu quero te agradecer muito. Eu sei a correria, né, que tá a tua vida, e você veio aqui para Alphaville para fazer essa agenda comigo. Então, eu sou muito grata à sua generosidade, né, à sua humildade, né, em partilhar o que você sabe sem reserva. Você entrega tudo. Já vi você entregando, né, tanto no bastidor quanto nos holofotes. Então, eu agradeço a Deus pela sua vida e desejo que o Senhor, né, te abençoe cada vez mais, infinitamente mais, você e as suas gerações, tá? Amém. Que sejam como flechas aí para transformar a vida, para trazer conteúdo, para produzir, tá, gente? Não só consumam, produzam, né? Escrevam. Depois eu vou trazer meus livros aqui também. Escrevam, né? Produzam conteúdos, compartilhem, influenciem a vida das pessoas de uma forma positiva, que eu tenho certeza que quando você fizer isso e você sentir que a vida de alguém é melhor porque você existe de alguma forma, não para a tua vaidade, mas para você entender o seu lugar um pouco mais importante no mundo, eu sei que vai fazer a diferença para você e você vai acordar diferente. E aí você vai entender que não é missão, é propósito.
E aí, nada vai te abalar, né, Mi? É verdade. Então, fala um pouquinho da turma do Ressignificar que tá chegando, para o pessoal se inscrever, para não perder essa oportunidade. Gente, ela tá falando de mim, mas ela é maravilhosa, viu? Né? É porque a gente só fala dos outros, né? Até as perguntas ela tá falando sobre mim. E às vezes tem pessoas que têm dificuldade, inclusive, de falar sobre si mesmo, né, Karina? Mas porque falta ressignificar. Falta conseguir se enxergar de verdade, na íntegra, aquilo que você é. Você comentou uma coisa que eu só queria pontuar aqui rapidamente. A gente tem que se reconhecer, sim, em tudo aquilo que você fez como jornada para chegar onde você chegou. Mas nunca queira que isso prove quem você é. Porque você é muito mais do que aparentemente se mostra. Você é muito mais do que um currículo, você é muito mais do que uma carreira extraordinária, que conquistou patrimônios, uma vida financeira farta, saúde, talvez até um corpo maravilhoso, uma família incrível. Você é pelo que você tem aí dentro de você. E o que você tem aqui do lado de fora tem que ser apenas uma consequência dessa formação que está aí dentro. Mas o inverso muitas vezes acontece, né? Por falta de conhecimento, por falta de caminhos. Como que eu me desenvolvo interiormente e me conecto de mim para comigo mesmo, me relaciono de uma maneira íntegra comigo, sabendo de fato quem eu sou? Não é tão fácil assim. E não é tão simples assim. Né? É bonito falar. Mas como que eu faço para conseguir isso? Então, Deus me deu todo um caminho por meio de tantos estudos, que é o treinamento Ressignificar. Onde lá, nesse treinamento, você aprende a saber quem de verdade você é. Muito mais do que o mundo está te dizendo. Mas de verdade quem você é aqui dentro de você. Né? Nesse treinamento, você vai aprender a se relacionar com você. Sabe por quê, Karina? Eu tenho falado muito isso para as pessoas. A gente aprende, até tecnicamente, se relacionar com todo mundo. Sabe, a gente aprende a se relacionar com o marido, com os funcionários, com o líder, com a empresa, com a sociedade, com os parceiros, fornecedores e clientes, não sei o quê. A gente aprende. E às vezes a gente se relaciona até muito bem com Deus. Tem uma fé, né, ativa, talvez você está assistindo aqui e está falando assim, nossa, me conecto nessa questão da espiritualidade. Mas o grande erro da humanidade é não saber se relacionar consigo mesma. E aí se doa para todo mundo, uma pessoa até maravilhosa para os outros, mas para si é péssima. Então a gente precisa quebrar essas disfunções, porque é uma disfunção que foi construída de uma forma errada. E ressignificar é justamente isso, é tomar de volta a existência, aquilo que de fato é seu, por direito. Né? Então a gente precisa aprender a se relacionar consigo mesmo, e para isso eu preciso me conhecer. O autoconhecimento é fundamental. Mas também não basta só o conhecimento, eu preciso ter caminhos que façam essa conexão de forma genuína. Lá no Ressignificar, além da gente trabalhar, então, a identidade emocional, né? A gente trabalha também o propósito de vida, que parte está aqui nesse livro. Mas lá a gente tem a oportunidade de viver a descoberta do propósito. E é maravilhoso. Né? Além de ser emocionante, aquilo que eu falei, você consegue chegar para onde você tem que ir. Exato. E as suas decisões se tornam assertivas. E além disso, a gente trabalha também a técnica do trino das inteligências. E eu provo cientificamente lá o que a ciência traz como a espiritualidade ativada no seu cérebro. E você é desenvolvido desde o primeiro dia, muitas vezes nem sabe, mas desde o primeiro dia eu estou desenvolvendo cada pessoa ali dentro na inteligência intelectual, emocional e na espiritual. E o que acontece nesse treinamento é, de fato, surreal, né? É um divisor de águas. A gente vai ter a próxima turma em Campinas, né? Nos dias 22, 23 e 24 de novembro. E você tem que estar lá. É um direito que você se dá, sabe? Ai, mas eu tenho questão financeira, compromissos e não sei. Olha, tem coisas que a gente tem que agir pela fé. Não é um treinamento com investimento tão alto assim, que te dê isso como justificativa de autossabotagem. Ah, mas eu tenho compromisso. Muda o compromisso. Nessa última turma, nós tivemos dois casais que estavam fazendo aniversário de casamento. Tinham viagem marcada. Eles mudaram a data da viagem para estar com a gente no treinamento, porque eles entenderam que esse era o melhor presente a se dar. Primeiro para si, depois para eles como casal e como família. Então, assim, é o melhor presente que você possa se dar, porque o conhecimento ninguém tira de você. A mudança ninguém tira de você. E essa experiência vai fazer você ter resultados para toda a sua existência aqui na Terra.
Então não é um presente que você está se dando como uma viagem que tem uma emoção, né, ali momentânea, claro, fica um registro na mente de um prazer, mas o ressignificar, ele é algo para toda a sua existência. E ele vai fazer você, a partir de então, tomar decisões assertivas, redirecionar a sua vida para onde de fato você tem que ir. Então é maravilhoso, né, Karina? Eu sou suspeita a falar. Sensacional. Mas você participou ali como aluna, você sabe muito bem. E eu sei que o seu nível de criticidade é muito alto. Como você começou o nosso podcast hoje, você já participou de muitos treinamentos. Né? Mas o ressignificar, gente, eu te garanto, é um treinamento diferente de tudo que você já viu até hoje. Não é um treinamento de inteligência emocional. Não é. Ele é muito mais do que isso. Ele é muito mais do que isso, gente. E uma coisa que a Michelle falou é essa coisa do conhecimento. Não adianta você saber se você não aplicar, né? E ela traz ali uma linha cronológica do treinamento que vai fazendo você já ir tirando as suas escamas. Né? E florescendo. As pessoas saem diferentes. Eu saí diferente. Por mais que eu já tinha, né, uma carreira. E eu acredito que você tem que se permitir estar na cadeira. Você que é mentor, palestrante, escritor, você que já atende, se permita também passar por o processo. Porque quem cuida também precisa ser cuidado. Né? Como a Mi falou, não adianta você olhar para o mundo, querer fazer tudo para todo mundo e não olhar para você mesma. Eu já fui essa pessoa. Então, a gente sabe qual que é o custo disso. Uma hora você olha e fala, tá, cadê? Só tô eu aqui e agora, o que eu faço comigo mesmo? Então, quando você faz uma vida baseada no seu ser, nada vai te abalar e você fica fortalecido, né? E Deus está nisso, porque você só consegue se reconhecer quando você olha para Ele. É verdade. Não é? Pelo menos para mim foi assim. Eu acho que eu estava trabalhando tudo a parte do QI e do QE. Aí tem alguma coisa esquisita, não tá preenchendo. E quando eu fui pro QS profundamente, né, não só falando que eu era da igreja, que eu conhecia Deus, não sei o quê, quando eu fui me aprofundar, eu entendi que faltava esse pezinho, né, do tripé, e aí realmente as coisas elas começaram a ir pro trilho onde deveriam estar. Aprecie a sua jornada, comunique o que você realmente quer viver, tá? Depois eu vou deixar o link aqui para vocês do método AJA, que é o meu método, que eu uso a comunicação para que você possa construir uma vida diferente. Né? Então, não é só, eu tô falando aqui, eu tô pensando. Não, tudo que você pensa, tudo que você fala e como você sente vai trazer o resultado para a tua vida. Você vai parar para pensar agora, anota aí. Alguma coisa que você pensou lá atrás, aconteceu, de boa ou ruim. Então, a comunicação, ela faz parte da nossa vida. E o que a gente está fazendo aqui é se comunicar. Exato. Né? Comunicar o que a gente fez, o que a gente quer fazer, como a gente faz e afeta a vida das pessoas. Então, comunique-se da maneira que você quer receber também, de uma maneira recíproca, para que você possa ter outros resultados. Mi, obrigada demais de novo pela sua presença. E a gente tem muita coisa para fazer juntas aí. É um prazer estar com você. Deus abençoe você e sua família. E a gente vai finalizando por aqui. Foi ótimo estar com vocês. Acompanhem o canal no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Spotify, que tem muito conteúdo aqui para você. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Karina. Tchau, tchau, gente. Obrigada.